Pergunta: uma vez que os animais e as aves são inconscientes e de fácil proliferação, a sua morte para nossa alimentação deve ser considerada crime tão severo quando se trata de costume que já nasceu com o homem? Cremos que Deus foi quem estabeleceu a vida assim como ela é, e o homem não deve ser culpado por apenas seguir as suas diretrizes tradicionais. Cumpria a Deus, na sua augusta inteligência, conduzir as criaturas para outra forma de nutrição, independente da carne. Não é verdade? Ramatiz: a culpa começa exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto e o certo do errado. Deus não condena suas criaturas, nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe, na realidade, nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é a sua própria consciência que o acusa quando desperta e percebe os seus equívocos ante a lei da harmonia e da beleza cósmica. Já vos dissemos que, quando o selvagem devora o seu irmão para matar a fome e herdar-lhe as qualidades guerreiras, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. A sua consciência não é capaz de extrair ilações morais ou verificar qual caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem que sabe implorar piedade e clamar por Deus em suas dores, que distingue a desgraça da ventura, que aprecia o conforto da família e se comove diante da ternura alheia, que derrama lágrimas compungidas diante da tragédia do próximo ou de novelas melodramáticas, que possui sensibilidade psíquica para anotar a beleza da cor, da luz e da alegria, que se horroriza com a guerra e censura o crime, teme a morte, a dor e a desgraça, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, o velho do moço, a saúde da enfermidade, o veneno do bálsamo, a igreja do prostíbulo, o bem do mal. Esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da multiplicação incessante dos matadouros, charqueadas, frigoríficos e açougues sangrentos. E será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente um ideal superior. Se o selvagem devora o naco de carne sangrenta do inimigo, o faz atendendo à fome e à ideia de que Tupã quer os seus guerreiros plenos de energias e de heroísmos. Mas o civilizado que mata, retalha, cose e usa a sua esclarecida inteligência para melhorar o molho e acertar a pimenta e a cebola sobre as vísceras do irmão menor, vive em contradição com a prescrição da lei suprema. De modo algum pode ele alegar a ignorância dessa lei quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para amaciar a carne, ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado.
Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos de seu senhor, a quem se afinizara inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro. O cordeiro chora na ocasião de morrer. Só não matais o rato, o cão, o cavalo ou o papagaio para as vossas mesas festivas, porque a carne desses seres não se acomoda ao vosso paladar afidalgado. Em consequência, não é a ventura do animal que vos importa, mas apenas a ingestão prazenteira que ele vos pode oferecer nas mesas lúgubres. Pergunta: como poderíamos vencer esse condicionamento biológico e mesmo psíquico em que a nossa constituição orgânica é hereditariamente predisposta à alimentação carnívora? A ciência médica afirma que a simples ideia de nos alimentarmos, o sistema endócrino já produz sucos e hormônios de simpatia digestiva à carne, e dessa sincronia perfeita entre o pensamento e o metabolismo fisiológico, achamos que fica demonstrada a fatal necessidade de nutrição carnívora. Em compensação, muitos vegetarianos hão revelado alergia a frutas ou hortaliças. Não é isso bastante para justificar a afirmativa de que o nosso organismo precisa evidentemente da carne a fim de poder se desenvolver sadia e vigorosamente? Ramatiz: o cigarro também não foi criado para ser fumado fanaticamente pelo homem. Este é que imita a estultice dos bugres descobertos por Colombo e termina transformando-se num escravo da aspiração de ervas incineradas. À simples lembrança do cigarro, o vosso sistema endócrino, num perfeito trabalho psicofísico de prevenção, também produz antitoxinas que devem neutralizar o veneno da nicotina e proteger-vos da introdução da fumaça fétida nos pulmões delicados. A submissão ao desejo de ingerir a carne é igual à submissão do fumante inveterado para com o seu comando emotivo, pois ele é mais vítima de sua debilidade mental do que mesmo de uma invencível atuação fisiológica. O viciado no fumo esquece-se de si mesmo e, por isso, aumenta progressivamente o uso do cigarro, acicatado continuamente pelo desejo insatisfeito, criando então uma segunda natureza que se torna implacável e exigente carrasco. Comumente fumais sem notar todos os movimentos preliminares que vos comandam automaticamente, desde a abertura da carteira até a colocação do cigarro nos lábios descuidados. Completamente inconscientes dessa realidade viciosa, já não fumais, mas sois fumados pelo cigarro, guiados pelo instinto indisciplinado. No vício da carne ocorre o mesmo fenômeno. Viveis distanciados da realidade de que sois escravos do hábito de comer carne. Se o sistema endócrino produz sucos e hormônios à simples ideia de ingerirdes carne, nem por isso se comprova que fostes especificamente criados para a nutrição carnívora. É apenas um velho hábito que atendeu às primeiras manifestações da vida grosseira do homem das cavernas trogloditas e que, pelo vosso descuido, ainda vos comanda o mecanismo fisiológico, submetendo-o à sua direção. As providências preventivas no metabolismo humano devem ser tomadas em qualquer circunstância.
O hindu que se habituou à ingestão de frutos sazonados e vegetais sadios também fabrica os seus hormônios e sucos digestivos à simples ideia da alimentação com que está acostumado. A diferença está em que ele carece de hormônios destinados à nutrição puramente vegetal, enquanto que vós tendes que produzi-los para a cobertura digestiva dos despojos da nutrição carnívora. Alegais que muitas pessoas se tornam enfermiças ao se devotarem à alimentação vegetariana. Em verdade, comprovais assim que sois tão estratificados pelo mau hábito de alimentação carnívora que o vosso metabolismo fisiológico já não consegue assimilar a contento os frutos sadios e os vegetais nutritivos, manifestando-se em vós os pitorescos fenômenos de alergia. No entanto, desde que disciplinasseis a vontade e vigiasseis mentalmente o desejo mórbido, despertando da inconsciência imaginativa da nutrição zoofágica, logo sentir-vos-íeis mais libertos do indefectível condicionamento biológico carnívoro. Pergunta: quais alguns exemplos que nos possam fazer compreender essa inconsciência imaginativa diante da carne? Ramatiz: é que há mais invigilância mental do que condicionamento biológico de vossa parte no tocante à alimentação carnívora, e isso podeis verificar pela contradição do vosso gosto e paladar, que se pervertem sob a falsa imaginação. Quantas vezes, diante de cadáveres de animais vítimas de um incêndio ou de uma explosão, costumais sentir náuseas e repugnância devido ao fato de vísceras carbonizadas exalarem o odor fétido da carne queimada? Entretanto, momentos depois, atraídos pelo aspecto da churrascaria pitoresca, excitai-vos, dominados pelo mórbido apetite, esquecendo-vos de que o churrasco também é carne de animal queimada a fogo lento, diferindo apenas pela natureza dos molhos que se lhe acrescentam. A contradição é flagrante. Ali, a repugnância vos domina diante do cadáver assado na explosão. Acolá, o condicionamento biológico ou a negligência de raciocínio produz sulcos e hormônios que ativam o apetite degenerado. Tudo isso ocorre, no entanto, só porque ainda alimentais a ilusão de um prazer nutritivo que é sugerido por igual resto mortal, porém ao molho excitante. A fumaça repulsiva que se exala do cadáver de um boi carbonizado no incêndio é a mesma que ondula sobre as grades gordurosas da churrascaria, em que as vísceras do animal vertem albumina com vinagre e suco de cebola. O pedaço de carne recortado dos despojos cadavéricos da vitela assada ao fogo da estrebaria pode ser tão, entre aspas, macio e gostoso quanto o filé mignon que o garçom de camisa engomada vos oferece sobre o prato de porcelana. A língua arrancada do bovino crestado na pólvora da explosão inesperada pode ser tão, entre aspas, apetitosa quanto a que vos é oferecida em luxuoso restaurante e sob as ondulações melodiosas da festiva orquestra. Enquanto vos deixardes comandar discricionariamente por essa vontade débil e pela imaginação deformada ou inconsciência imaginativa, sereis sempre as vítimas dos vícios tolos do mundo e da alimentação perniciosa da carne. É evidente que não há condicionamento de espécie alguma quando se trata dessa disposição infantil, em que a vossa imaginação ora se torna lúcida, lobrigando a realidade da carne queimada,
ora se ilude completamente, vendo um suculento petisco naquilo que antes era uma realidade repugnante. Pergunta: além da enfermidade que pode ser transmitida pelo animal hipertrofiado na engorda e da culpa do homem quanto à sua morte, a ingestão da carne causa também prejuízos diretos à alma? Ramatiz: o animal possui o duplo astral, que é revestido de magnetismo astral. Esse veículo etéreo astral sobrevive à dissolução do corpo físico e serve de matriz para que, no futuro, o animal se integre novamente na sua espécie particular. Embora esse duplo astral seja ainda destituído de substância mental, que lhe permitiria alguns reflexos de razão, é poderosamente receptivo às energias existentes no meio em que vive o animal. Conforme a vida deste último, o seu invólucro sobrevivente também revela a natureza melhor ou pior da espécie a que o animal pertence. Em consequência, a aura do porco, por exemplo, é sumamente grosseira, instintiva e letárgica, em comparação com a aura do cão, do gato ou do carneiro, os quais já se situam num plano mais afetivo e revelam alguns bruxuleios de entendimento racional. O chiqueiro é de um clima repulsivo e repleto de energias deletérias que atuam tanto no campo físico como na esfera astral. Quando o suíno é sacrificado, a sua carne reflui sob o impacto violento, febricitante e doloroso da morte. O choque que lhe extingue a existência, ainda plena de vitalidade física, também exacerba-lhe o duplo etéreo astral e que está sob o comando geral do espírito-grupo. Essa matança prematura que interrompe de súbito a corrente vital energética irrita furiosamente as forças de todos os planos interpenetrantes no animal. Os demais veículos se contraem e se confrangem ao mesmo tempo, atritando-se num turbilhão de energias contraditórias e violentas que se libertam como verdadeiros explosivos etéricos. A completa coagulação fisioastral. O sangue, que é a linfa da vida e o portador dos elementos mais poderosos do mundo invisível, estagna em seu seio o quantum de energia inferior do mundo astral e que o próprio porco carrega para o seu corpo físico. No instante da morte, as energias deletérias que flutuam na aura do suíno e lhe intercambiam o fenômeno da vida inferior, coagulam-se na carne sacrificada e combinam-se com o tônus vital degradante que provém da engorda e do sofrimento do animal no charco de albumina e ureia. A carne do porco fica verdadeiramente gomosa pela substância astral que se coagula ao seu redor e se fixa viscosamente nas fibras cadavéricas. Os espíritas e demais estudiosos da alma sabem que todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e expele as que são gastas nas trocas afins aos seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva e nauseante nos planos etéricos. Assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta-se então esse visco astral, repelente e pernicioso. Sob a lei de atração e correspondência vibratória nos mesmos planos, a substância gomosa
que é exudada pela carne digerida no estômago, incorpora-se então ao corpo etéreo astral do homem e abaixa as vibrações de sua aura, colando-se à delicada fisiologia etérica invisível, à semelhança de pesada serração oleosa e adstringente. O astral albuminoso do porco, que também é ingerido com o, entre aspas, delicioso petisco assado, transforma-se em densa cortina fluídica no campo áurico do homem demasiadamente carnívoro. Desse modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. A aura se apresenta suja das emanações do astral inferior e ofuscante que se exuda da carne do suíno. Os homens glutônicos e excessivamente afeiçoados à carne de porco afirmam-se dotados de invejável vigor sexual, enquanto que as criaturas exclusivamente vegetarianas são algo empalidecidas, letárgicas e distanciadas da virilidade costumeira do mundo das paixões humanas. Esse fato comprova que o aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento da sensação de ordem mais primitiva. Mas, em sentido oposto, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material. Os antigos banquetes pantagruélicos dos romanos e babilônicos, em cujas mesas lautas se amontoavam assados e cozidos cadavéricos, terminavam sempre nas mais lúbricas orgias que ainda mais se superexcitavam com a influência do astral inferior dos animais devorados. Ainda hoje, o excesso de alimentação carnívora, que é preferida pelos aldeões, estigmatiza muitos deles com o fáceis suínico ou o estigma bovino, que lhes dá um ar pesadão e letárgico, caracterizando fisionomias que lembram vagamente o temperamento dos animais devorados. É a excessiva carga astral que lhes interpenetra o perispírito e transforma a configuração humana, fazendo transparecer os contornos do tipo animal inferior. Nos planos erráticos do além, é muito comum encontrarmos espíritos que se afeiçoaram tão fanaticamente aos despojos dos animais que passam a reproduzir certas caricaturas circenses com visíveis aspectos animalescos caldeados pelo astral inferior.